Jó capítulo 33, Deus fala de muitas maneiras. Eliú pede a Jó que o ouvisse atentamente e que ele falaria com franqueza o que pensava, pois suas palavras tinham vindo do coração dele, e que foi o Espírito de Deus que o fez, e é o sopro do Todo-Poderoso que lhe dava a vida. Ele disse a Jó: não tenha medo de mim, minha intenção não é esmagar você, pois nós dois fomos feitos do mesmo barro. Ouvi você dizer que não é culpado de nada, que não fez nada de errado, que está inocente e que não cometeu nenhum pecado. Que Deus inventava motivos para atacá-lo e o tratava como um inimigo, amarrando os pés dele com correntes e vigiando tudo o que ele fazia. Só por esse pensamento de Jó, nós que já recebemos a revelação por meio das Escrituras, sabemos o quanto ele estava equivocado, pois o homem não é capaz de obter justificação por si mesmo perante Deus. A palavra nos adverte em Romanos 3:23, que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. E Eliú continua sua exortação no versículo 12, quando ele diz a Jó que ele não tinha razão, pois Deus é maior do que as criaturas humanas e que Jó não poderia acusar Deus, afirmando que ele não dá atenção às nossas queixas. Se Jó acusasse Deus, já não mais poderia ser considerado um justo, concordam? Deus fala de várias maneiras, porém, nós é que não lhe damos a atenção. Na cama, à noite, ele nos fala por sonhos ou visões. Ele fala aos nossos ouvidos e nos diz para que deixemos o pecado, e não para que nos tornemos orgulhosos. Assim, ele nos livra da morte e não deixa que nos joguem na sepultura. Outras vezes, Deus castiga com doenças e com fortes dores que não passam. O doente perde o apetite, emagrece, vira pele e osso. Ele fica às portas da morte e logo será levado à sepultura. Pode ser que ele venha a ser socorrido por um anjo, um dos milhares de anjos que Deus tem e que ensinam a gente a fazer o que é certo. O anjo então terá pena dele e pedirá a Deus: solta-o. Ele não deve descer ainda ao mundo dos mortos. Aqui está o pagamento pelo seu resgate. E então ele terá saúde novamente e seu corpo será forte como era na juventude. Esse anjo, que é chamado de o anjo, não um anjo, mas o anjo, é especificamente, quando é chamado de o anjo, é porque trata-se de Jesus. Quando você orar, Deus o atenderá, ele dizia. Ele o adorará com alegria e Deus o aceitará de novo como um homem direito. Ele dirá a todos: eu pequei e cometi injustiças, mas Deus não me castigou. Ele me salvou da morte e ainda posso ver a luz. Deus faz isso conosco várias vezes e não permite que morramos, e assim continuamos iluminados pela luz da vida. Então, Jó, cale-se e escute com atenção. Se você tiver algo a dizer, responda, pois eu gostaria de lhe dar razão. Se não, fique calado e escute, que eu vou lhe ensinar a como ser sábio. Como é bom conhecermos as Escrituras e entender a vontade do Senhor que se revelou a nós por meio de Jesus Cristo. Entender que esse anjo que intercede por nós junto ao Pai, clamando por perdão e misericórdia por nossos pecados e que pagou o nosso resgate, é o Senhor Jesus, o qual pagou um alto preço por esse resgate, conforme 1 Coríntios 6:20 nos ensina. Eliú disse a Jó que Deus falava de várias maneiras e que nós é que não o ouvíamos. Naquele tempo, o Senhor falava por sonhos e visões. Imagine agora, quando Deus nos falou pelo seu Filho, como diz Hebreus 1:2. Nestes últimos dias, a nós nos falou pelo Filho,
a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem também fez o mundo. E em Hebreus 2:3 ele nos adverte: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, o qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi depois confirmada aos que a ouviram? Hoje, Deus está muito mais próximo, muito mais acessível e muito mais audível do que nunca esteve. Então, cuidemos de afinar nossos ouvidos, preparar nosso coração e pregar com nossa boca tamanha salvação, da qual não dispunham aqueles homens nos tempos de Jó, e que mesmo assim não pecaram contra o Senhor, mas buscaram compreender o que ele estava tentando ensinar-lhes por meio do sofrimento de Jó. Que o nosso sofrimento seja um aprendizado e não uma acusação contra Deus. Amém? Um abraço e até amanhã.